Bom dia a todos e a todas. É com imensa alegria que os recebemos neste dia de encerramento do terceiro Saberes, Encontro de Educadores de Sobral. Reinventando-se nesse novo contexto, o Encontro de Educadores de Sobral tem como objetivo oportunizar debates e reflexões em torno dos saberes e emoções sobre o ofício de educar através de encontro de múltiplos saberes. A proposta é que, através da tela vítrea e no espelho do olhar do outro, como um caminho de aprendizagens e recomeços, todos possam juntos descobrir e reconstruir novas perspectivas, fortalecendo os sentimentos acerca de sua profissão, porque de professor para professor, a caminhada semeia sonhos e constrói o futuro promissor. E para brilhantar a manhã deste segundo dia de evento, convidamos os alunos Francisco Ademir Silva de Souza Filho e Moraes e Luísa Naisla Albuquerque Dourado, da Escola Emílio Sendim, que homenagearam todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Sobral e do Brasil. É com vocês, crianças. Professores Inspiradores 2021, Escola Emílio Sendim. Estamos aqui com o aluno Ademir. Ademir, o que mais inspira você em relação aos seus professores? O carinho e a dedicação pela turma. Qual a marca de vida deixada por cada um deles? Gratidão e amor. Qual a sua mensagem para todos os professores de Sobral e do Brasil? Obrigado, professores, por ensinar bastante bem. E vocês são a base do Brasil, né? Porque toda profissão é montada pelo professor. Luísa, o que mais inspira você em relação aos seus professores? Principalmente a educação que eles me dão, porque por conta deles algum dia eu vou ser uma pessoa melhor e é isso. Qual a marca de vida deixada por cada um deles? Cada um deles ensina algo diferente, óbvio. Mas a educação que eles me dão é algo que vai ser uma marca na minha vida, porque por conta deles eu algum dia vou ser uma pessoa de bem, uma pessoa melhor e eu vou ser alguém bem sucedido por isso. E qual a sua mensagem para todos os professores de Sobral e do Brasil? Que eles são incríveis e que a motivação que eles têm e que eles dão pra gente é algo que ajuda muito. Queria agradecer em especial à SFAPEG e à Secretaria de Educação de Sobral por cuidar tão bem dos nossos professores. Que lindo, alunos! Nós agradecemos aos alunos da Escola Emílio Sendim pela brilhante homenagem aos nossos educadores. Parabéns! E dando continuidade ao nosso evento, convidamos ao palco virtual o senhor diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, Amaury Gomes. A senhora Kathleen Arcanjo, coordenadora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Sobral. E a senhora Edna Lima, coordenadora do Fundamental, Anos Iniciais e EJA da Secretaria Municipal de Sobral. Bom dia a todos. E para fazer uso da palavra, convidamos inicialmente a senhora Kathleen Arcanjo, coordenadora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Sobral. Bom dia, professor Amaury,
Bom dia, Janaína. Bom dia, professora Edna. Bom dia a todos os professores, educadores, as pessoas aqui de Sobral, do Estado, fora do Estado, aos parceiros, né, que estão nos ajudando nessa empreitada. Desejo que nós tenhamos hoje um excelente dia. E enquanto a gente estava aqui entrando, né, e eu pensando aqui também nesse momento de hoje, da palestra, né, de tudo que vai acontecer hoje, eu lembrava muito, né, de aprendizagens, né, quantas aprendizagens nós tivemos nesses últimos anos, pela pandemia, mas também as necessidades da nossa profissão, do que fazer, do que transformar, do que formar, em especial na educação infantil, na implementação do documento curricular, nos novos conhecimentos, nas novas formas, né, de transmitir conhecimento, de se colocar enquanto professor mediador, professor que está ali olhando para aquela criança, protagonista, né, e o espaço que ela está, o espaço como terceiro educador, as nossas formações mensais, as nossas formadoras que têm contribuído a cada dia com a formação do professor, mas com a formação também da criança, da comunidade, as conquistas que nós tivemos durante esses anos. Então, me lembrei muito, sabe? E me deu realmente uma grande felicidade por estarmos aqui, por ontem, na abertura do Terceiro Saberes, já estarmos com presencial, né, de forma híbrida, mas com pessoas já ali assistindo pessoalmente. Então é muito bom. Eu quero expressar aqui toda a minha felicidade por estarmos mais uma vez falando de educação, falando de professores, falando de educação infantil. Então, muito obrigada, professor Amaury, professora Edna e Janaína, e queridos professores. Desejo a todos um excelente dia e que Deus nos abençoe e nos guarde. Obrigada, Kathleen. Ouviremos agora a senhora Edna Lima, coordenadora do Fundamental, Anos Iniciais e EJA. Bom dia, Edna. Bom dia, Janaína. Bom dia, professor Amaury. Bom dia, professora Kathleen. Quero dizer que é uma alegria estar partilhando dessa mesa com todos vocês. Bom dia aos nossos professores de Sobral e também dos demais municípios que nos acompanham nessa manhã. Nós estamos no mês de comemoração dos professores e esse evento ele é uma simbologia do cuidado, né, do zelo que Sobral tem com os professores e da garantia, né, das políticas que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos. Então, eu quero parabenizá-los, né, pelo Dia do Professor, mas principalmente pelo trabalho que vocês desenvolvem nas nossas salas de aula, junto às nossas crianças, que nós sabemos que é um trabalho muito primoroso, muito zeloso, muito cuidadoso, e nós queremos agradecer a vocês por esse trabalho tão grandioso que vocês desenvolvem. E esperamos que vocês aproveitem bastante esse dia, que também tem atividades super importantes, né? Apresentação de trabalhos, que é, na verdade, o resultado do que vocês fazem na sala de aula. Então, é importante que vocês tragam também para apresentar as experiências de vocês. A gente vibra muito com toda essa experiência de vocês, com todo o trabalho que vocês realizam, né? Então, quero desejar um excelente dia de trabalho, né? Desejar que vocês, professores, tenham saúde, né? E sempre muita inspiração, sobretudo nesse momento em que a gente retornou presencialmente e temos desafios, né, a serem cumpridos, a serem desenvolvidos no sentido de garantir as aprendizagens dos nossos alunos. Então, desejo que essa luz divina, né, chegue para todos vocês e para nós também, que estamos na secretaria e na escola de formação, que sejamos iluminados para apoiar o trabalho de vocês. Para finalizar, eu quero deixar com vocês, né, uma frase de um poema do nosso poeta Braulio Bessa, que ele diz: tenho fé e acredito na força do professor.
eu também acredito muito. Bom dia a todos, de trabalho, de aprendizado. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Edna. E agora vamos ouvir o senhor diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, Amaury Gomes. Bom dia a todas e a todos. Eu quero aqui cumprimentar você, Janaína, que está aqui conosco, né, na Escola de Formação de Professores, a minha querida professora Kathleen Arcanjo, né, que é coordenadora da Educação Infantil, da Coordenadoria da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, professora Edna Carvalho, que coordena, né, a Coordenadoria de Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos, e aqui representam a Secretaria de Educação, né? Quero cumprimentar também, né, a todos que fazem a Secretaria de Educação de Sobral pela robusta parceria. É importante esse momento dos saberes, esse encontro que já tem mais de uma década, que celebra o mês do professor. Sobral pensou esse encontro há pelo menos uma década e meia, e ele já teve, inclusive, outros nomes, né? Em 2017, em 2019, nós mudamos esse nome, né? Nós, Secretaria de Educação, né? E Escola de Formação de Professores, no intuito de inovarmos. E isso em 2019, antes da pandemia. Quando chegou a pandemia em 2020, nós realizamos esse encontro de forma toda virtual, né? Em 2019 foi uma grande festa. Nós reunimos quase 2.000 professores aqui em Sobral, dentro de um espaço aqui belíssimo, que é o Centro de Educação à Distância, e numa parceria entre a Secretaria de Educação e Esfapeg, e aí vale aqui ressaltar o crédito ao secretário de Educação, o professor Herbert Lima, com muita ousadia e um pensamento de vanguarda. Nós realizamos esse encontro em 2019. 2020, é bom lembrar que nós realizamos ele totalmente virtual, por conta da pandemia. 2021, ainda cumprindo os nossos protocolos, né, de retomada das atividades, cumprindo, portanto, as medidas sanitárias, nós realizamos a abertura, que foi ontem, né, com uma palestra belíssima do professor Dr. Vicente Pinto, da Universidade Federal do Ceará, que abriu esse momento, ainda com público restrito. Nós ocupamos o espaço do SESI, aqui em Sobral, que é um auditório muito confortável, mas não ocupamos 100% da capacidade. Então, ontem à tarde, nós já realizamos, né, atividades com as oficinas. Eu quero aqui agradecer a todos os oficineiros que estiveram conosco e aproveitar aqui e agradecer aos parceiros, né, o Grupo Árvore, as editoras Saraiva, Cipione, Ática, Opet, né, o grupo, né, da Secretaria de Educação, as coordenadorias da Secretaria de Educação, a Universidade Federal do Ceará, que é um grande parceiro nosso, né, e a todos os envolvidos nesse processo, a equipe da Escola de Formação de Professores, a diretoria pedagógica, a professora Ana Fábia, a Janaína, que é a coordenadora, né, a Manu, que também é coordenadora e vai estar conosco, e toda a nossa equipe técnica que está aqui fazendo com que essa sala fique de pé, né, e a transmissão aconteça de forma adequada. Agradecer ao Adri, que está aqui hoje conosco, nos acompanhando aqui na técnica. Eu gostaria de agradecer aos presentes aqui, de forma virtual, né, um abraço virtual a todos, e dizer que nós temos um dia inteiro de atividades. Agora, pela manhã, eu quero cumprimentar a professora Regina, professora Maria Regina, doutora, né, que lá de São Paulo vem nos acompanhando e vem colaborando conosco. Então, quero já registrar o meu agradecimento aqui a ela, que daqui a pouco ela vai compartilhar saberes conosco. E para nós, que somos educadores, né, e no mês do professor, é importante termos uma fala tão consciente, tão reflexiva quanto a da professora Maria Regina. À tarde, nós teremos um outro professor, também a convite nosso, e endossado pela professora Maria Regina,
que é o professor André Luciano Simão, que vai fechar, né, a parte da tarde, e teremos, além de uma outra palestra, relatos de experiências, né, finalizando, portanto, no final do dia, com a entrega da premiação do professor inspirador. Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Sobral, né, ao prefeito Ivo Gomes, pela iniciativa, pela confiança, né, e pelo investimento que é feito no tocante à formação de professores. Meu muito obrigado. Eu quero agradecer quem está nos acompanhando agora, né, quem vai ver depois, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas podem assistir, né, podem acompanhar em outro momento, porque fica gravado, portanto, nos canais, né, oficiais de comunicação da Secretaria de Educação do município de Sobral. Meu muito obrigado, espero que gostem do que nós preparamos para hoje. Agradecer, assim, imensamente aos nossos palestrantes que vão estar conosco e que doam esse momento conosco. É importante essa doação. Muito obrigado. E um bom evento para todos nós no dia de hoje. Agradecemos às autoridades aqui presentes e convidamos a todos para sentar na plateia virtual. E para prosseguirmos o evento, iniciaremos a palestra com o tema De Professor para Professor, a travessia do saber à prática docente, proferida pela professora Maria Regina dos Passos Pereira. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Bom dia, professora. Bom dia, Janaína. Bom dia, querida. Vou ler só um pouco sobre você aqui, tá bom? E depois é com você, tá? Professora Maria Regina dos Passos Pereira é pós-doutoranda pela Cátedra de Educação Básica da USP, doutora em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, mestre em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, MBA em Gestão Educacional, graduada em Biologia e Pedagogia, tem 35 anos de experiência em educação pública, atua na área pedagógica, na formação contínua de professores, gestores e equipes técnicas. Coordenou a construção do Currículo Paulista para a Educação Infantil, é diretora pedagógica da Conatos Consultoria Educacional e tem um canal no YouTube chamado Diálogos Sustentáveis 2030. Professora Maria Regina, que prazer estar com você nessa manhã. Desde já queremos agradecer e deixo a palavra com você, tá bom? Bom dia. Bom dia. Obrigada, Janaína. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Já estive aqui outras vezes, mas hoje de forma muito especial, homenageando aos professores, né? Eu digo que brava gente brasileira e que durante esta pandemia fomos reconhecidos como parte muito importante aí nesse dia a dia da escola. Então, hoje a minha fala com vocês é um pouco sobre isso, né? Sobre o que nós passamos durante essa pandemia, os impactos e também aquilo que nós observamos com relação ao nosso reconhecimento enquanto profissionais da educação e também o que nós temos de dados relacionados às nossas crianças. Então, nós temos aí uma conversa, eu diria que é uma conversa de professor para professor. Esse é o nosso encontro de hoje. Eu já enviei para a Fábia, porque eu gosto sempre de começar o nosso encontro trazendo aqui um acolhimento, um momento de leitura. Eu gosto muito de trazer uma leitura um pouco mais reflexiva, porque eu acho que para nós, professores, trabalhar com a questão da reflexão é extremamente importante, porque, de alguma forma, todo o nosso trabalho, ele reverbera no futuro daqueles que passam por nós, né? Então, e que bom que essas crianças que passam por nós, né, almejem aí um futuro melhor. Eu até anotei aqui a fala da Luísa, que foi a aluna que falou agora há pouco, e ela fala que a educação que nos dão nos tornam pessoas melhores, né? E ela fala também que os alunos serão marcados
e que se tornarão pessoas de bem. O fato dessa criança dizer isso com todas as letras só aumenta a nossa responsabilidade. Então, eu vou aqui iniciar a minha fala com vocês, vou projetar os meus slides aqui, mas sintam-se à vontade se alguém quiser fazer algum comentário, enfim, e eu puder aqui responder, é claro. Nós temos um tempo de 1 hora, né, para essa conversa. Eu digo que para nós, professores, 1 hora passa num piscar de olhos. Mas eu vou aqui colocar os slides para que a gente possa aqui começar o nosso trabalho. Deixa eu só olhar para cá, compartilhar, e aí vocês me avisem, por favor, se a minha tela já está compartilhada. Janaína, pode me dar um toque, por favor? Tudo bem, Janaína? Eu vou tentar acompanhar aqui também no YouTube para ver se a gente não perde aqui o nosso time. Então, vamos lá. Bom, o nome aqui da apresentação, né, o tema do Terceiro Saberes, Encontro de Educadores Sobral, ele está aqui como Caminhos para a Educação, Saberes e Fazeres Docentes neste novo cenário. E que novo cenário é esse, né? Do que é que nós estamos falando quando falamos de um novo cenário? Eu digo que talvez a pandemia, ela tem 2 lados, né? Ela tem um lado de muitos malefícios, de muitas perdas. Eu até acredito que aqui, as pessoas que nos acompanham, se nós tivéssemos aqui a oportunidade de conversar um por um, dificilmente nós teríamos aqui alguma pessoa que não tivesse sido impactada pela pandemia, pela Covid-19, né? E eu digo também que os impactos foram muito ruins, né? Nós temos esses dados aí, mas eu também diria que para nós, educadores, nós tivemos aí também um lado bom da pandemia. Parece até ruim dizer isso, mas o lado bom que a pandemia nos trouxe foi o nosso reconhecimento enquanto profissionais da educação. Eu diria que talvez por muito tempo nós tivemos aí momentos tristes, né, onde a própria mídia trabalhou contra nós, né, dizendo que toda a educação ela não era boa porque os professores não eram bons, né? E a pandemia trouxe para nós a oportunidade de dizer, sem professor, de fato, esse país vai ficar numa condição bastante difícil, né? Parafraseando aí os caminhoneiros, que eles dizem que sem caminhão esse país não anda, eu diria que sem professores esse país não tem futuro, né? Então, nós temos aí uma responsabilidade grande em pensar o agora, porque aí entra o nosso trabalho nos dias atuais, pensar o agora, olhando para o porvir, né? A responsabilidade que nós temos, e eu gosto sempre de lembrar que nós estamos trabalhando em escolas públicas, e isso tem uma diferença tremenda para nós, e aumenta a nossa responsabilidade. Porque quando eu digo que nós estamos trabalhando em escolas públicas, eu estou aqui só referendando que nós estamos atendendo 81,4% das matrículas na rede pública, na educação básica. Isso tem um impacto grande, porque quando nós estamos pensando nesse atendimento de 81,4% de todas as matrículas na educação básica, nós estamos dizendo aqui que temos a oportunidade de fazer a diferença nesse nosso país. Para tanto, nós precisamos de uma educação de qualidade, de uma educação que definitivamente possa fazer mudanças na vida das nossas crianças, hoje e também no futuro. Então, esse é o nosso trabalho. Professora? Diga, meu amor. Você me ouve? Só um instante. Minha querida, pode falar. Eu gostaria que você ampliasse a tela, porque está muito pequena ainda para nós, tá bom? Pode deixar. Amplio sim, Janaína. Obrigada.
Voltou aqui? Voltou. Pronto, agora deu certo. Agora sim. É porque eu não tinha ainda caminhado para as próximas. Agora foi, né? Tudo bem? Tudo bem. Ok, obrigada. Então vamos lá. Então, a nossa fala aqui tem essa conversa hoje, né? Na verdade, realmente uma conversa, e é uma conversa onde tem uma pessoa que vai falar desse lado, e eu queria muito poder interagir com as pessoas do outro lado, mas eu tenho certeza que teremos momentos presenciais ainda. E eu tenho aqui a esperança de estar com vocês em Sobral. Esse aqui é um grande desejo. Eu estive no estado do Ceará, morando aí de 2007 a 2014, efetivamente morando no estado do Ceará. Então, trabalhei também aí em Sobral, na época do PAIC, enfim, e guardo muito as lembranças boas que eu tive aí com vocês. Então, nessa conversa de professor para professor, a travessia do saber à prática docente, nesse título está embutido aqui uma questão que nós vivemos desde 2017, finalzinho de 2017, quando a base foi homologada, um novo olhar para o nosso currículo. Então, cada estado construiu o seu currículo e aí cada estado também teve a responsabilidade de trabalhar com os processos formativos. Então, essa travessia aqui tem a ver com a travessia do saber à prática docente nesse momento de Covid, mas também tem a ver com essa travessia deste currículo, que era um currículo por conteúdo, para esse currículo por competência. Então, nós estamos aqui trabalhando em duas situações. E eu trouxe aqui, como eu havia falado, eu gosto muito de poder trabalhar, sempre no início da minha fala, trazer algum texto, eu digo que é um acolhimento, um momento cultural, seja lá o que as pessoas gostam, né? Mas eu gosto de trazer um momento reflexivo, um autor que, para mim, faça a diferença. E hoje eu trouxe a Bell Hooks aqui, nesse livro, Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria Prática. Inclusive, já deixei o material com a Fábia, e ela pode disponibilizar esse livro digitalizado para vocês, mas eu trouxe só um pedacinho. Então, a Bell Hooks, né, nasceu em 1952, é uma americana que tem um trabalho forte aí, né, com relação à discussão sobre raça, gênero e classe, as relações sociais opressivas, com ênfase em temas como arte, história, feminismo, educação, mídias de massas. Então, nós temos aqui uma autora que, para nós que trabalhamos com educação pública, fala muito alto para nós. E eu trouxe aqui um trechinho, e esse livro dela é dividido em vários ensinamentos, e eu trouxe este ensinamento para que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui hoje. E ela diz assim, o nome do ensinamento 11 é Imaginação. E ela diz assim, professores raramente conversam sobre o papel desempenhado pela imaginação na criação e manutenção de uma sala de aula engajada. Uma vez que grande parte do trabalho do curso é compartilhamento de fatos e informações, é fácil desconsiderar o papel da imaginação. Ainda assim, o que não podemos imaginar não pode vir a ser. Precisamos de imaginação para iluminar aqueles espaços que não são preenchidos por dados, fatos e informação comprovada. Em Um Aprendizado Redefinido, Dennis Rader argumenta que educadores devem rever suas ideias sobre o aprendizado e que é vital entendermos que cultivar a imaginação depende de iniciativa. Ele chama atenção para educadores que nos fazem lembrar que fatos são ativados pela imaginação e cita Miller, que compartilha essa ideia em seu trabalho, Negociação para a Verdade, a extinção de professores e estudantes. E traz aqui um trechinho dele. Então, educadores que valorizam a imaginação têm poucas dificuldades para afirmar a criatividade e o dinamismo. A imaginação não nos direciona para além. Aliás, a imaginação nos direciona para além da rotina e de possibilidades estáticas. Mas mais do que nos empurrar na direção de possibilidade,
A imaginação sintetiza. Ela conecta as coisas que antes estavam desconectadas. Sínteses são atos criativos. Representam a criação ou o nascimento de novos caminhos, novas possibilidades, nova esperança, novos sonhos. E aí eu recortei aqui, depois quando vocês receberem o livro, vocês terão a oportunidade de ler o ensinamento todo, mas eu achei muito importante essa parte aqui, ó. Na cultura do dominador, matar a imaginação serve como meio de reprimir e conter todo mundo dentro dos limites do status quo. Então, eu trago aqui essa reflexão para que a gente possa pensar que, enquanto profissionais da educação, a gente precisa, de alguma forma, trazer a imaginação para o nosso espaço escolar. E quando eu falo aqui de espaço escolar, eu não estou tratando aqui do único espaço da sala de aula, daquele quadrado de cimento. Quando eu falo em espaço escolar, eu estou falando todo o espaço dentro e fora da escola. Como é que nós temos observado isso? Como é que nós temos usado os novos currículos, aí escritos à luz da BNCC, para propiciar que essa imaginação também esteja no nosso ato de planejar os nossos planos de aula. Como é que temos feito isso? Então, eu acredito que essa fala da Bell Hooks, ela vem aí nos impactar neste momento. Né? E por que eu trago a imaginação? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Quantas coisas nós tivemos que aprender durante esses 2 anos de pandemia? O que nós não fazíamos antes e que fazemos hoje? O que jamais tínhamos imaginado que faríamos se tivéssemos envolvidos numa pandemia? E nós nos reinventamos. Nós fizemos coisas para além daquilo que nós imaginávamos. E aí, relembrando aqui que nós estamos no ano do centenário do Paulo Freire, é importante a gente lembrar que Paulo Freire tem um conceito bastante interessante chamado de inédito viável. E foi o inédito viável que nos ajudou a sair dessa situação difícil de escolas fechadas, de alunos em casa e de termos a continuidade da escola dentro dessas residências. Porque nós não paramos. A pandemia veio, fechou escola, fechou comércio, fechou tudo, mas nós não paramos. Nós tivemos que nos reinventar dentro de uma situação extremamente difícil. Então, quando eu trago aqui o conceito do inédito viável, foi porque para poder passar por essa pandemia, trabalhando em escolas públicas, com todas as dificuldades, eu estou aqui falando de Brasil, eu não estou aqui especificamente falando de Sobral, mas com todas as dificuldades que nós temos neste país, o professor precisou trabalhar com o inédito viável. Inédito, porque não tínhamos passado por uma situação dessa, não sabíamos o que fazer e reinventamos a forma de nos aproximar das famílias e dos alunos, e viável, porque nós fizemos aquilo que era possível fazer com aquilo que tínhamos. Então, se olharmos lá em março de 2020 e olharmos para a atualidade, gente, o crescimento que nós tivemos é absurdo. Quando a gente olha para a Base Nacional Comum Curricular e que nós observamos as 10 competências, a 5ª competência que fala de cultura digital era a competência que nós tínhamos mais receio sobre como poderíamos trabalhar, sobre como isso poderia se desenvolver. E por conta da pandemia, nós tivemos que entender de tecnologia, viramos youtuber, conseguimos entender de Meet, de Zoom, de Mentimeter, enfim, de Classroom. Nós tivemos aí a oportunidade de aprender num curto espaço de tempo coisas que, se não tivesse a pandemia, nós diríamos assim, isso é impossível. E aí tem um dito que diz assim, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Foi isso que nós fizemos. Então, nós temos aí, então, eu aqui de antemão, eu quero parabenizar a cada um de vocês, a cada uma de vocês, que durante esse período se reinventou,
buscou, criou, imaginou e tornou possível a vida e a educação dessas crianças. Nós também não podemos ser inocentes em dizer tudo ficou lindo, maravilhoso. Claro que não. Nós temos defasagens, nós temos aí situações diversas nesse país, né? Municípios que voltaram às aulas antes, municípios que voltaram depois, mas nós tivemos efetivamente o trabalho, o engajamento de cada um de vocês, que acredita que é possível mudar um país por meio da educação. Então, eu não poderia aqui deixar de parabenizar cada um de vocês que optou por essa profissão, né? Que não largou por nada a profissão durante esses momentos tão difíceis, né? Começamos lá no início da pandemia com um olhar para nós como se nós fôssemos profissionais não tão qualificados. Terminamos aqui, graças a Deus, estamos aqui chegando num momento um pouco mais confortável, né, dessa pandemia. Eu diria que passamos por um mar muito revolto, agora a gente está lá na arrebentação, que é perto de chegar na praia. Então, nós estamos nesse momento, nós estamos saindo de uma situação muito difícil para poder, daqui a pouco, ter um mar um pouco mais calmo. Mas, quando estivermos nesse mar calmo, nós vamos olhar para trás e falar assim, olha, nós fizemos a diferença neste país. Nós fizemos a diferença neste país em tempos de pandemia, em tempos difíceis que vivemos neste país na atualidade. Então, temos aqui só agradecimentos. E aqui eu coloquei essa imagem, o bom marinheiro se faz em mar revolto. Eu diria que esse barco que está aqui somos nós, né? E eu diria que um navio ele é muito seguro num porto, mas um navio, uma embarcação, não foi feita para ficar no porto. E nós enfrentamos, então, nos tornamos melhores neste mar revolto, porque colocamos todos os nossos medos de lado e tivemos aí a coragem de entrar nesse mar bravio e falar, temos condições, a partir da nossa criatividade, da nossa imaginação, do nosso engajamento, de fazer a diferença das crianças mais desprivilegiadas desse país. Porque as crianças que estão numa situação de privilégio passaram por essa pandemia de diferentes formas. Por exemplo, eu posso pegar as crianças da classe privilegiada e a criança da classe desprivilegiadas, colocar nesse mesmo mar revolto que vocês estão vendo aqui. Eu diria que o mar foi o mesmo para todo mundo. Todo mundo está ainda passando pelo mar da pandemia, talvez agora numa calmaria um pouquinho melhor, mas as embarcações que cada um esteve aí navegando nesse mar revolto foi muito diferente. Enquanto nós tínhamos alguns em transatlânticos, iates, nós tínhamos gente segurando aí uma boia, né, tentando se salvar num pedaço de madeira, tentando atravessar esse mar. E se nós aqui, enquanto educadores, tivemos toda essa ação, nós fomos ali a todo o tempo ajudando a essas crianças de situações um pouco mais difíceis a atravessar esse mar. Então, todo o trabalho que vocês tiveram, todo o inédito viável que foi proposto por vocês, ajudou a cada um a atravessar, e agora estamos perto aqui de chegar, talvez, em terra firme, né? Nós temos aqui uma questão que é a pandemia e o que nós estamos fazendo com o planeta, talvez tenha nos preparado para outras pandemias, né? Mas nós aprendemos muito com essa, né? Nos tornamos muito melhores. Se tivermos que enfrentar outras, já teremos aí uma caminhada a respeito de como passar por tudo isso. E aqui eu trouxe duas pesquisas, na verdade, uma olhando para os pais e outra olhando para os nossos alunos. Eu trouxe primeiro dos pais, porque eu acho importante lembrar o quanto hoje nós somos valorizados. Então, essa pesquisa, né, que é a educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias, ela foi realizada pelo Datafolha, é super recente, né? Então, aqui, entre agosto e setembro de 2021, e traz dados. Eu peguei alguns dados, depois vocês podem ter acesso a esse material, e tem lá o link de onde vocês podem encontrar a pesquisa.
E está aqui, né, na Agência Brasil, famílias passam a respeitar mais professores na pandemia, diz pesquisa. Então, está aqui para nós que 89% reconheceram o trabalho desafiador do professor. Olha que dado importante para nós, que 89% reconheceram o trabalho desafiador do professor. Quer dizer, não foi fácil. A gente pode olhar para a área da saúde e falar assim, olha, eles também sofreram muito. Claro que sofreram, gente. Eu tenho filha que trabalha em hospital, sofria ela no hospital, na época que ela estava atuando na UTI só com gente com Covid, sofria eu como mãe aqui, também pensando sobre isso. Mas os profissionais da saúde, eles têm uma valorização diferenciada da nossa. Então, quando a gente tem uma pesquisa recente que diz que essas pessoas reconhecem o trabalho desafiador nosso, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu vou lembrar da Valesca Popozuda, beijinho no ombro para o recalque passar longe, né? Afinal de contas, reconheceram o nosso imprescindível trabalho. Então, as pessoas lá no início poderiam até achar que ser professor era uma profissão muito fácil, qualquer um dá aula, isso eu faço com o pé nas costas. E aí perceberam que cuidar de um estava difícil demais, cuidar de 2, 3. Agora imaginem que nós, professores, atuamos aí com 30, 40 alunos em sala de aulas, algumas situações um pouquinho mais confortáveis, né? Aí com 25, 20 alunos, mas nós sabemos fazer isso, né? Essa profissão, ela não é uma profissão para qualquer pessoa. Eu diria que nós somos escolhidos a dedos. Às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, por que eu estou nessa profissão? Você está nessa profissão porque você é imprescindível para ela. Este é o seu lugar. Quantas das vezes nós pensamos assim, vou mudar de profissão, não quero mais fazer isso. A gente até tenta. A gente sai um pouquinho, quando se vê, já está novamente envolvido na educação. Nós não largamos, porque cada um de nós aqui sabe a importância que tem neste país, principalmente em tempos atuais, a importância que é um bom professor em sala de aula. A importância que é formar para a criticidade, para a reflexão, para que as próximas gerações possam ter situações um pouco mais confortáveis de vida. E quando eu falo as próximas gerações, eu estou dizendo aqui, principalmente a classe desprivilegiada, que somos muitos, e tivemos aí um aumento absurdo por conta da pandemia, porque aqueles que têm mais dinheiro, os ricos de verdade, eles já estão tentando mudar para Marte, já estão passeando lá no espaço, gastando um dinheirão absurdo que poderia ser investido aqui para sanar tantas situações, mas eles estão dando volta ao redor da Terra, né? São escolhas. A nossa escolha, a nossa brava escolha diz respeito à formação de gente, diz respeito a tornar um país melhor, diz respeito a melhorar as condições de vida das pessoas por intermédio de uma boa educação. E aí a gente tem também essa mesma fatia, 89%, também disse acreditar que para dar aulas é preciso mais preparo do que imaginavam antes da pandemia. Faça-me o favor, né? Olha só, acreditar que para dar aulas é preciso mais preparo que imaginavam. Gente, quantos de nós aqui, enquanto as famílias aí no final de semana estão pensando num passeio, estão aí fazendo coisas diferentes, a gente está preparando aula, a gente está fazendo recorte de vídeos. Nós, quando fazemos uma viagem, a nossa cabeça é assim, olha, isso aqui vai ficar muito legal na minha aula. Nossa, eu vou fazer uma foto dessa situação, vou fazer uma pequena filmagem para levar para os meus alunos. A nossa cabeça gira em torno do nosso trabalho 24 horas por dia. Eu não posso assistir, por exemplo, aqui na minha casa, eu não posso assistir filme com ninguém, porque as pessoas ficam irritadas comigo, porque eu fico parando e anotando a minutagem para falar assim, desse pedacinho aqui eu posso fazer um recorte para preparar uma formação, para preparar uma aula.
A gente pensa e vive isso o tempo todo. Então, se as pessoas descobriram agora, que bom que elas descobriram que precisa ter preparo para se tornar professor. Mas a gente já sabe disso há muito tempo. Que bom que podemos agora ser reconhecidos por essa sociedade. Uma sociedade que chama professor de tio e técnico de futebol de professor. Essa sociedade que a gente tem. E que chama quem tem dinheiro de doutor. Né? E a gente que passa uma vida inteira estudando, às vezes tem vergonha de falar assim, olha, eu tenho um DRA na frente do meu nome. Mas ninguém sabe das noites que eu não dormi, das vezes que eu não comi, do tempo que eu fiquei envolvido com a pesquisa e deixei de lado a família. Gente, olha só que maluquice viver numa sociedade dessa. A gente precisa reverter isso. Somos professores, somos cientistas da educação. Isso que somos. Por que somos cientistas da educação? Porque trabalhamos com pesquisa, trabalhamos com dados, queremos resultados. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa ação. Então, que bom que a pandemia veio trazendo isso para nós. Então, aqui, falando de professor para professor, como é que a gente vai trabalhando essa prática docente? A primeira coisa que a gente precisa ter, enquanto profissional da educação, é falar e acreditar no seu valor. É olhar todos os dias no espelho e falar assim, eu faço parte da mudança deste país. A minha ação diária impacta a vida de muitas pessoas. Imaginem vocês que têm aí pelo menos 10 anos de formação e atuação, façam uma pequena conta de quantas pessoas passaram por vocês. Quantos alunos, quantas crianças, quantas vidas foram impactadas por vocês. Assim como a Luísa disse que o trabalho que vocês fazem aí em Sobral com eles faz com que ela possa prospectar um futuro melhor. A gente está falando de um aluno aqui, mas quantos passaram por nós e que foram impactados por nossa ação e que ainda serão impactados, porque professor é assim, olha, aposenta e às vezes ele quer voltar, ele quer ficar, porque se não volta, às vezes adoece e morre. A gente está tão imbricado com essa profissão que ela passa a ser parte da nossa vida. E quando a gente aposenta, a gente quer continuar, de alguma forma, trabalhando com a educação. Então, temos aqui dados importantes sobre o nosso papel hoje. Descobriram que nós somos importantes. A gente já sabia há bastante tempo, né? Mas descobriram agora e estão nos valorizando. E aqui também, segundo esse levantamento, 67% dos responsáveis afirmaram sentir que os professores são mais respeitados pelos alunos que antes da pandemia. 73% que o principal apoio no retorno às aulas presenciais vem do contato com os docentes, que estão disponíveis para sanar as dúvidas. Olha só, os pais aqui dizendo que nós somos importantes, que as dúvidas, muitas das coisas que vão para lá, para casa, para os alunos, somos nós que temos aí a possibilidade de ir assegurando que o pai, nessa parceria com a escola, neste momento de Covid, possa nos ajudar, né? Possa ajudar o seu filho em casa. Então, as pesquisas que tivemos foram várias, essas são mais recentes, vão dizendo do quão importante é o nosso papel nesta sociedade. Né? De fato, agora podemos falar assim, olha, fomos reconhecidos, precisamos continuar a ser reconhecidos, não dá para ficar no passado a pesquisa. Isso é para mostrar o valor que nós temos agora e futuramente também. E aí, a pesquisa mostra também que para 35% das famílias, ter professores disponíveis para sanar as dúvidas é a iniciativa mais importante entre as oferecidas pela escola. Aqui entra uma questão que, lá no começo, a gente começou a pensar como é que a gente vai conversar com as famílias, quais são os canais disponíveis, usando a tecnologia para poder entrar em contato com as famílias. Então, eu acredito que o WhatsApp nunca foi tão usado, não é? Porque os professores montaram grupos com os pais para poder enviar
o material, para poder apoiar essas crianças, para poder fazer videochamada, mandar vídeos esclarecendo as dúvidas, ajudando a entrar nas plataformas, como muitos municípios tiveram aí a questão das plataformas para auxiliar o trabalho dos professores. Então, a gente vê aí o tempo todo que esse reconhecimento chegou para nós. Chegou de uma maneira muito dolorosa, muito dolorosa. Nós precisamos aí parar o mundo com uma pandemia para dizer do nosso valor. Eu digo que nada é totalmente mal ou é totalmente bom, não é? Nós temos que tirar proveito aqui, é horrível falar desse jeito, tirar proveito de uma situação catastrófica, mas eu digo no bom sentido, é entender que por meio dessa parada que nós tivemos aí de pelo menos um ano, alguns municípios voltaram lá no início do ano de 2021, outros, só para vocês terem ideia, estão voltando agora, outubro de 2021. Então, nós temos muitas diferenças nesse país, mas tudo isso, toda essa dificuldade que enfrentamos, nos ajudou a dizer assim, olha, nós somos brava gente brasileira. De fato, nós fazemos toda a diferença nesse país. Apesar de as más línguas, ainda algumas, né? Graças a Deus, que são pouquíssimas, ainda de dizer que somos aqui, temos a possibilidade de substituir o professor por máquinas. Não faremos isso. Não faremos isso. Eu até aqui sugiro, para quem gosta de comprar livros, de fazer boa leitura, esse livro aqui, depois eu coloco lá para a Fábia também, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, Os Perigos das Telas para as Nossas Crianças, que vai dizer justamente do perigo das telas. Então, o contato humano, o olho no olho, faz toda a diferença, porque nós somos seres do afeto, seres gregários. A tela é muito importante para nós, mas o fato de você poder ter o contato físico com essas crianças faz toda a diferença. O olho no olho, nós somos afetados e afetamos o tempo todo. Então, esse contato muito mais presencial, é claro que vai aí apoiar a aprendizagem das nossas crianças. Nós vivemos tempos difíceis agora por conta da pandemia, mas a gente precisa entender que precisamos voltar para o presencial, que as nossas crianças passaram por situações que vão precisar do nosso apoio agora neste retorno. E aí eu trouxe também uma pesquisa para vocês, que qual foi o impacto da educação. Aí, olhando para as crianças, o que aconteceu com essas crianças, até para a gente pensar, se eu já sei que essas crianças foram impactadas pela pandemia, eu preciso entender como é que esse retorno, que nós já fizemos em alguns lugares desde o início do ano, de forma escalonada, alguns voltando agora. Por exemplo, o meu estado aqui em São Paulo, agora abriram-se as escolas todas, não é? E a criança, o adolescente, já não tem a opção de falar não vou por conta da pandemia. Agora ele precisa apresentar um atestado para dizer que não vai à escola. Então, nós temos aí a volta desses alunos que passaram por um período de guerra. E eu gosto muito de enfatizar aqui que esse retorno que nós fizemos com as crianças não foi um retorno de férias, não foi um retorno daquele recesso que a gente tem, não foi retorno da semana do saco cheio, eles não foram passear na casa da avó, não estavam na Disney. Eles estavam, assim como os adultos, num campo de batalha. E isso gerou impactos nessas crianças e nesses jovens. E aí eu trago alguns aspectos aqui, alguns dados para a gente poder olhar. Então, essa pesquisa do Datafolha, levantamento feito entre 16 de junho e 7 de julho de 2021. E vejam que eu estou trazendo aqui as pesquisas que são agora mais recentes, né? Do segundo semestre para cá. E aqui está dizendo aqui, 94% das crianças ou adolescentes tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. É um número grande. 94% das crianças ou adolescentes que tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia,
estão conosco agora nesse retorno. Como é que nós vamos olhar para essas crianças que, devido a tudo que passaram, tiveram alteração de comportamento? Como é que a gente faz esse acolhimento? Porque às vezes a gente acredita que o acolhimento é no primeiro dia do retorno, é no primeiro dia, na primeira semana, do primeiro mês, e não é. Esse acolhimento precisa ser estendido. Só para vocês terem uma ideia, quem acompanha aí, faz acompanhamento psicológico, não é com 1, 2, 3 sessões com o psicólogo que vai sentir a diferença no seu modo de ser, estar e agir no mundo. As nossas crianças, os nossos adolescentes que estão voltando, eles estão voltando diferentes. E aí eu preciso me preparar para poder observar quais são as mudanças mais gritantes que essas crianças estão aqui junto comigo e que eu vou observar para poder acolher. Eles vão dizer para mim de diferentes formas que alguma coisa não está bem. E eu vou precisar ter aquele olhar humano de amorosidade, como diria lá o Paulo Freire, para poder compreender que essas crianças também foram impactadas. E aí a gente precisa também ter um olhar para nós, professores, porque se todo mundo aqui passou pela pandemia, nós também fomos impactados. E se nós estamos aqui numa perspectiva de acolhimento dessas crianças, quem está nos acolhendo? Qual é o trabalho que os gestores escolares, que as secretarias também precisam ter para saber como estão os nossos professores nas questões psicológicas? Como é que eles estão voltando? Como é que a gente acolhe? Como é que nós fazemos os momentos formativos nesse instante, também momentos de acolhida, também momentos que as pessoas possam falar sobre suas dores? Porque muitos professores voltaram a trabalhar, perderam marido, perderam mãe, perderam pai, perderam filhos, familiares, gente querida do seu entorno. Então, nós também, se queremos que os professores acolham a essas crianças, de alguma forma, os espaços escolares também precisam ser acolhedores para esses profissionais. Nós também precisamos de ombro e de colo. Nós também precisamos falar das nossas dores, para que possamos estar abertos também a ouvir as nossas crianças e aos seus familiares. As crianças não chegam sozinhas ou sozinhas à escola. Elas chegam com toda a carga familiar para dentro da escola. Então, precisamos pensar de todos os lados. Eu digo que esse trabalho é pensar como uma rede. A gente não pode deixar nenhum vãozinho para o peixe escapar. Nós temos que procurar. E aí entra a questão da intersetorialidade, né? Então, eu vou trabalhar com a Secretaria de Educação, mas eu posso pensar na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Desenvolvimento Humano, para poder fazer esse trabalho conjunto e protetivo, tanto para as nossas crianças, como para os nossos professores também. A gente vai praticar uma coisa que é a escuta ativa. Nós vamos aqui ampliar essa escuta para, de fato, poder ouvir as nossas crianças. E nós, gestores, também precisamos ampliar a nossa escuta para ouvir os nossos professores. A gente precisa ir cuidando de todos esses que estão conosco e também nos cuidar, para que, de fato, a sanidade mental possa estar conosco no dia a dia do nosso trabalho. Caminhando aqui, um outro dado, olha, 56% desses matriculados, dessas crianças, adolescentes e jovens, ganharam peso. 56% ganharam peso. Mas também tem um outro dado que diz que faltou alimento na mesa de muita gente. Continua faltando. Pais perderam o emprego, mães também, enfim, algumas ficaram viúvas. E aí nós temos esse contraponto, 56% ganharam peso. E esse ganho de peso agora
pode impactar a saúde dessas crianças com obesidade mórbida, com problemas de diabetes, com problemas cardíacos, com problemas de autoestima. E a gente precisa ir ampliando esse nosso olhar e a nossa escuta para entender essa criança, esse adolescente que está voltando para nós. Depois, 44% se sentiram tristes. Olha isso, 44% se sentiram tristes. E por que dessa tristeza? Medo, as perdas, né? a não possibilidade de prospectar um futuro. Tudo isso gera ansiedade, gera tristeza, gera medo. Então, as nossas crianças estão voltando mais tristes. Por mais, e aí tem uma questão, por mais que elas voltem barulhentas, querendo falar muito, lá dentro a gente precisa entender e ficar observando quem são essas crianças que estão mais aquietadas, né, que estão mais silenciadas, para que a gente possa observando e nas nossas rodas de conversas com elas, tentando tirar o que é que traz tanta tristeza, porque só o fato de você poder ser ouvido por alguém já nos ajuda muito. O fato de alguém se debruçar sobre o meu problema, isso não tem preço. Então, como é que a gente vai organizando o nosso dia a dia na escola? Como é que a gente faz as rodas de conversa para poder entender quem são esses alunos, como estão voltando? Depois, 38% ficaram com mais medo, principalmente o medo da perda de familiares, da perda dos pais, da perda dos avós. Então, estão voltando tristes, com medo, um pouco mais gordas. Olha só como estão voltando as nossas crianças. 34% perderam interesse pela escola. E aqui a escola tem um grande papel agora nesse retorno, que é fazer com que essas crianças que perderam o interesse possam voltar a enxergar a escola como um espaço de alegria, como um espaço de liberdade, como um espaço de escuta. Por isso que esse período que nós estamos vivendo agora, que é um período de retorno, de poder refazer tudo aquilo que nós tivemos aí de perdas, ressignificar, é um momento agora de olhar para o ser humano, para esse sujeito que está voltando. Às vezes a gente fica muito preocupado com tudo aquilo que eles perderam de conteúdo, mas nós precisamos entender que um sujeito que não está bem psicologicamente não vai conseguir trabalhar com tudo aquilo que nós queremos. Então, vamos primeiro acolher, ser acolhidos, para que nós possamos fazer o nosso trabalho de uma forma que tenha impactos positivos na vida de cada uma dessas crianças. Um outro dado aqui também, então, aqui é pensar que a partir desses dados dos pais, que agora nos valorizam, a partir dos dados das crianças, o que as pesquisas têm a ver com o nosso trabalho? Essa é a pergunta. Eu apresentei alguns dados para vocês aqui, e agora a pergunta é: o que todos esses dados têm a ver com o nosso trabalho? O que a gente vai fazendo a partir dos dados no nosso dia a dia, olhando para o nosso plano de trabalho, como é que a gente vai trazendo o acolhimento de forma transversal no meu dia a dia na escola? Como é que nós vamos fazendo isso? Isso não é uma tarefa tão simples, né? Mas para nós que passamos por esse mar revolto, que aprendemos a mexer com tanta coisa, com tanta tecnologia, eu digo que nós agora vamos precisar olhar para esse ser humano machucado que está chegando para nós e pensar: o meu plano de trabalho também precisa contemplar esse lado humano. A gente tem uma preocupação com o currículo, isso faz todo sentido, mas a gente precisa fazer um currículo humanizado, porque o nosso intuito com o currículo é formar sujeitos para agir no mundo e poder promover transformações. Então, como é que neste momento de volta, neste momento que nós estamos aqui ressignificando esse espaço, nós também temos um olhar carinhoso, afetivo,
e de esperança para com cada uma dessas crianças e desses alunos e alunas que estão retornando para nós, né? E que já estão. Quando a gente olha para o município de Sobral e você observa os relatos, como nós observamos os 2 relatos aqui no começo, a gente sabe que o município de Sobral ele tem um a mais, que é um trabalho, não um trabalho de 1 ano, de 2 anos, mas é um trabalho de muitos anos para poder chegar onde vocês chegaram. Só que Sobral, eu diria que Sobral é um lugar onde nós precisamos olhar e falar assim, o que eles fazem, que os outros municípios podem olhar e falar, vamos fazer ressignificado no nosso município. Então, talvez essa fala aqui, para quem está em Sobral, eu esteja aqui chovendo no molhado, porque vocês já estão fazendo isso. Né? A gente observa o dia a dia de vocês, eu tenho amizade com o Amaury, então a gente conversa, mas talvez para outros municípios não seja a mesma realidade. Então, eu digo que Sobral, além de ser um município de destaque nacional, ele é um município muito parceiro. Ele é um município que divide suas práticas com quem quiser. Porque para nós que trabalhamos com educação, não nos interessa as ilhas de excelência. Não nos interessa ter no nosso país um município de destaque. Por isso que esse olhar de partilha, de amorosidade de Sobral é uma das coisas que eu acho mais bonitas, porque eles não se importam, vocês de Sobral não se importam em partilhar tudo aquilo que vocês fizeram. E nós precisamos aqui aprender a olhar para o que vocês fazem, olhar para a nossa realidade e ressignificá-la. Então, aqui, olhando para tudo que nós conversamos até agora, é pensar o que todos esses dados reverberam no nosso plano de trabalho. Porque é pensar assim, o que essa fala da Maria Regina, de 1 hora, no máximo aqui, reverbera no meu momento de planejar. O que é que eu vou ficar lembrando dessa conversa de pesquisa, dessa conversa de impacto? O que isso vai reverberar quando eu estiver sentada escrevendo o meu plano de trabalho para a próxima semana? Porque se isso, de alguma forma, não estiver batendo forte em vocês, então aqui eu vim de forma não significativa, em vão. Mas eu acredito que pensar, ressignificar a partir de dados que temos, nos ajuda a pensar nos nossos próximos planos de trabalho. E aqui, olha, como fazer a travessia do saber à prática docente? Como é que a gente pega tudo isso que está aqui, ó, borbulhando na nossa cabeça, de ideias, né, de imagens, de imaginação, criatividade, como é que a gente pega tudo isso e também traz, na hora de olhar para a minha sala de aula, para os meus alunos, para o contexto no qual ele vive, ou para os diversos contextos nos quais eles vivem, e pensar como é que eu preparo o meu plano de trabalho para poder fazer essa travessia do meu saber, daquilo que eu sei, para efetivamente se tornar uma prática docente. Como é que a gente faz isso? Quais são os recursos e os repertórios que eu preciso ter para que eu tenha mobilidade para poder mexer com o meu plano de trabalho e definitivamente trabalhar lá com os meus alunos de uma forma que eles possam passar por esse processo de mudança? O que a gente pode fazer? E aqui eu trago só um trechinho do livro Planejamento Reverso para entender o que é que nós aqui, de alguma forma, precisamos pensar sobre isso. Então, está dizendo assim, ó, o planejamento de ensino deliberado e focado requer que nós, como professores e autores do currículo, façamos uma mudança importante em nosso pensamento sobre a natureza do nosso trabalho. Então, aqui, a gente, de alguma forma, participou da elaboração do currículo, agora nós precisamos pensar quais são as mudanças que eu preciso fazer na minha forma de trabalhar. E aí, na outra parte, está dito assim, a mudança envolve, inicialmente, pensar muito sobre as aprendizagens específicas almejadas, antes de pensar sobre o que nós, como professores,
vamos fazer ou oferecer nas atividades de ensino e aprendizagem. Aqui tem o pulo do gato, porque aqui está dizendo, primeiro precisamos saber onde queremos chegar com essas crianças a partir do currículo, a partir do ano no qual ela está matriculada. Então, primeiro eu preciso pensar, as crianças que estão comigo precisam chegar neste lugar. Para chegar neste lugar, o que eu preciso fazer? Então, ele diz aqui, pensar muito sobre as aprendizagens específicas almejadas, antes de pensar em qualquer estratégia. O que está sendo dito aqui é que, olhando para a realidade que nós temos hoje, olhando para tudo que nós passamos, para quem são esses alunos que retornaram para nós, eu preciso saber onde preciso chegar com esses alunos. O que nós fizemos e o que não deu para fazer e que eu preciso retomar agora. Então, eu preciso chegar neste ponto com esse aluno. Para chegar neste ponto, quais são as estratégias, quais são os recursos e qual repertório eu preciso ter para preparar este plano de trabalho, este plano de aula. Então, a conversa é, temos um novo currículo, sabemos que os alunos têm lugares que eles precisam chegar, porque são direitos assegurados de aprendizagem e desenvolvimento, e aí eu preciso pensar, para colocar esse aluno neste lugar que é direito assegurado por lei, quais são as estratégias, quais são os recursos e qual repertório eu preciso ter para poder trabalhar com eles. Parece simples, mas a gente sabe que exige muito de nós. E aí, nesse esqueminha aqui, é só para a gente pensar, eu tenho um lugar que é esperado, então, identificar qual resultado eu preciso e que espero desses alunos, para que eu possa determinar evidências aceitáveis. Aqui está dizendo, olha, para eu chegar com esse aluno neste lugar que é direito assegurado, eu preciso provar que este aluno chegou neste lugar. E aí nós estamos falando de registros, de avaliações, que comprovam que esse aluno chegou nesse objetivo. E se eu não tenho as evidências, eu posso dizer um monte de coisas, mas não tenho como provar, isso fica um pouco uma conversa no vazio. E depois que eu sei onde eu quero chegar, o que é que eu vou fazer de avaliação e registro para dizer que eu cheguei nesse lugar, aí sim eu elaboro as vivências e as estratégias. Aí sim eu penso no meu plano de aula. Então, quando eu sento para escrever o meu plano, eu tenho que saber onde eu quero chegar e quais são as evidências que eu vou conseguir produzir a partir das práticas que eu vou propor para as minhas aulas. Esse caminho inverso é como se eu estivesse dizendo para vocês assim, olha, vocês serão presenteados com uma viagem, e só que eu não vou dizer para onde vocês vão. Vocês vão arrumar as malas e no dia X, no lugar tal, eu vou passar para buscá-los. O que a gente vai pôr na mala se a gente não sabe para onde vai? Eu vou ter que pôr de tudo, que pode ser que me levem lá para Canoa Quebrada, mas pode ser que me levem para Serras Gaúchas. Entre Canoa Quebrada e Serras Gaúchas, mesmo agora, em outubro, tem uma diferença de temperatura e de roupas. Na serra, a gente não vai pôr biquíni para entrar no mar, não é? E na praia, eu não vou usar um casaco de pele. Então, quanto mais eu souber do lugar onde eu preciso chegar, mais leve fica a minha bagagem. A mesma coisa no nosso processo de planejar. Então, nós precisamos saber onde temos que chegar com os nossos alunos, quais as evidências dizem para mim que eu chegarei ou que cheguei com esse aluno neste lugar, e aí eu começo a planejar. Então, o meu planejar aqui, ele é reverso. Primeiro eu olho onde eu quero chegar para depois começar a pensar quais são as estratégias, recursos e repertórios que eu preciso usar. Enfim, já estamos caminhando aqui para o final. Na verdade, o que nós queremos é esse esqueminha aqui, que talvez alguns já conheçam, porque eu já apresentei em outros encontros, mas eu gosto sempre de retomar, né? Que é pensar que nós, enquanto profissionais de educação e também trabalhando com os nossos alunos, precisamos saber quais são os recursos que nós precisamos, quais são os repertórios,
para que, de fato, de posse de recursos e repertórios, eu tenha mobilidade para pensar diferentes coisas. Porque a minha intenção é formar sujeitos agentes, porque eles precisam promover transformações no seu contexto. Se a escola não servir para promover as transformações necessárias nessa sociedade desigual, nós precisamos repensar sobre as nossas práticas. E aqui, para fechar, eu trouxe 2 canções. Eu trouxe Gonzaguinha com Comportamento Geral, não vou cantar não, podem ficar tranquilos, não vou cantar, mas eu vou fazer a leitura de um pedacinho. Porque eu trouxe o Gonzaguinha da década de 70, do século passado, e trouxe uma outra cantora dos tempos atuais. E ele diz nessa canção assim, ela continua atual, infelizmente. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer, tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. E aí no refrão ele fala, você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Então está dizendo aqui, olha, nós não queremos isso. Nós não queremos esse você merece, estando desempregado e rezando pelo patrão que está cheio de dinheiro. A gente quer uma sociedade que pense sobre essa situação e reaja. Não é? A passividade não transformará esse país. Então, trago aqui Comportamento Geral, lá da década de 70 do século passado, e agora eu trago a PIT, para dizer que nós não queremos um currículo que faça isso conosco, que coloque venda nos nossos olhos e que nos façam aqui ser meros espectadores daquilo que dizem para nós na grande mídia. E ela fala nessa música Admirável Chip Novo, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico. É tudo programado. Eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, o que é que vão fazer? Reinstalar o sistema. E aqui o imperativo imposto para nós. Pense, fale, compre, beba, leia, vote. Não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Como se nós tivéssemos a felicidade naquilo que é oferecido para nós. Um carro novo, uma casa nova, um sapato novo. E não é. Nós só poderemos ser, de fato, uma comunidade feliz quando tivermos igualdade social. Enquanto nós estivermos cercados nos nossos palácios com medo daqueles que não tiveram oportunidade, não há como ter felicidade. Essa é a nossa responsabilidade enquanto profissionais de educação. Promover essas mudanças. Por isso que essa travessia nossa entre o saber e a prática requer muito de nós, porque os saberes, nós temos os nossos saberes. Agora nós precisamos mobilizar todos esses saberes para nos tornarmos sujeitos competentes na nossa profissão e trazer as mudanças necessárias para este país. É isso. Está aqui os nossos colegas, né? A Piti e o Gonzaguinha, a minha referência, e aqui vou encerrando a minha fala aqui com vocês. Deixa eu tirar a minha transmissão, parar. Janaína, olha, são 9h53, eu estou falando desde 8h45. Jesus, como é que as pessoas aguentam? Professora, por nós, você falaria até amanhã, tá bom? Eu agradeço. Que momento brilhante, que momento importante para nós compartilhar saberes com você. E nós só temos a agradecer, né? Aqui no nosso chat, nós temos muitos agradecimentos por esse momento, os professores manifestando sua alegria em estarem aqui participando, estarem aqui aprendendo com você. E aí, muitos agradecimentos, muitas felicitações, e realmente é isso, né? Nossa mente e o coração hoje vão sair daqui todos cheios de bagagens boas transmitidas por você.
E aí só nos resta agradecer por sua grandiosa apresentação, por sua valiosa contribuição aos conhecimentos de todos nós nesta manhã, tá bom, professora? Um prazer e uma honra para todos nós. Eu só tenho a agradecer, viu, Janaína? Eu digo que eu sou paulista, mas por ficar 8 anos no estado do Ceará, tem gente que acha que eu sou cearense. Eles perguntam assim para mim, por que você voltou do Ceará? Eu falei, não voltei, a minha terra é aqui em São Paulo. Mas eu me sinto muito cearense, muito. Tenho muitos amigos, assim, deixei grandes amigos no Ceará. Um deles é o nosso caro colega Amaury, né? Um amigo do coração, enfim. E Sobral faz parte da minha vida profissional. Eu digo que Sobral foi um divisor de águas na minha vida profissional. Então, eu só tenho que agradecer da oportunidade de estar com vocês num momento tão lindo como esse, Janaína. Meu muito obrigada. Ai, nós é que agradecemos aqui. É uma honra para nós termos você como cearense de coração. E seja sempre bem-vinda aqui à nossa cidade. Quando aí estiver um pouco frio, aí você lembra aqui de Sobral e pode vir aqui na nossa cidade. Um abraço, professora. Obrigada a todos, viu? Até mais. Até mais. Então, agora, daremos continuidade com as apresentações das narrativas de experiência e os participantes deverão encaminhar-se para a sala do Meet, conforme receberam via e-mail. Gratidão a todos que participaram nessa manhã e desejamos que sua caminhada seja brilhante, de novas experiências e troca de saberes. Lembramos que à tarde daremos continuidade à programação remota com a entrega das premiações dos trabalhos científicos e o prêmio Professor Inspirador. Fiquem atentos aos nossos canais de comunicação. Um abraço virtual e até lá. A gente visitou 3 escolas agora de manhã. Uma de educação infantil, lá no Novo Recanto. Uma escola de ensino fundamental 1, que são crianças menores lá de Norato, mais amplo, na Pinto Lemos, ali no bairro da Santa Casa. E estamos aqui agora no Maria Dias, aqui na Coab 3, que é uma escola de fundamental 2. Eu estou muito impressionado com a organização da escola, a preocupação dos profissionais, a alegria dos estudantes em estarem de todas as idades, estarem de volta à escola. É a questão de riscos que a gente tem que avaliar. Então, a gente entendeu que o risco deles estarem fora da escola hoje é mais perigoso do que o risco deles estarem dentro da escola. E essa visita a gente constatou isso, que as escolas de Sobral estão mais do que preparadas para receber os meninos. Então pode vir para a escola todo mundo. É uma alegria enorme estar inaugurando esses 2 anexos, né? O anexo do Mocinha Rodrigues e o anexo do Dolores Lustosa, Renato Parente. Nosso governo tem primado por uma educação de qualidade, tem se destacado nacionalmente e internacionalmente, inclusive com avaliações internacionais. E a gente, além de querer nossos professores, nossos diretores qualificados, a gente também tem um zelo enorme para que as crianças tenham um espaço adequado, né? Para que as crianças possam estudar, brincar, se socializar e crescer, né? Crescer, se desenvolver de forma saudável. Isso é uma exigência da nossa gestão. Tudo que é feito, seja na mais longínqua localidade, na menos populosa localidade, até o bairro mais elegante do centro de Sobral, o nosso padrão de obras é exatamente, rigorosamente o mesmo. Os distritos de Sobral estão chegando primeiro na educação em tempo integral do que a própria cidade.
né? Hoje praticamente todos os distritos de Sobral já estão em escola de tempo integral, ensino fundamental 2, e a cidade ainda, agora que nós vamos começar a construir os equipamentos necessários para que a gente possa botar toda a meninada na escola. Estamos muito felizes, sim, por receber vocês hoje aqui, naturalmente com todos os cuidados. E mais felizes ainda por continuar se associando a uma causa tão nobre como é a educação de Sobral. A doação de calçados, ela representa, assim, um gesto muito importante de apoio, né, às crianças que precisam dos calçados, mas ela representa também, de nossa parte, um apoio muito importante para que vocês continuem fazendo educação de qualidade. A gente vive aqui na Grendene todos os dias os avanços que a educação de qualidade de Sobral teve nos últimos anos. Então nós somos testemunhas aqui de todo esse movimento importante.